Convido a todos, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, seu capítulo 15, verso 21. Nós estamos pregando a Epístola de Paulo aos Efésios de forma sequencial. Nós entendemos que assim nós estamos pregando todo o conselho de Deus para a igreja, ou seja, aquilo que foi mensagem para a igreja de Éfeso está sendo mensagem também para a igreja de Itaquaquecetuba nos dias de hoje. Por favor, acompanhe a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cristão, ou ser cristã, é ser diferente. Isso foi verdade no passado, e nós temos a história do povo de Israel para demonstrar isso, onde Deus exigia que eles fossem um povo santo. A palavra santo, do hebraico kadosh, significa separado, logo diferente das outras nações. No Novo Testamento isso também está presente, porque a igreja cristã era convocada para ser santa também, e até mesmo a sua denominação cristã já indica que é seguidora de Cristo, por isso diferente do mundo. Portanto, não podemos ter práticas que nos igualam com o mundo, e aí nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós dizemos. Por exemplo, para ilustrar isso, eu quero relembrar que em determinado momento eu convivi com um colega que ele tinha um péssimo hábito de falar palavras de baixo calão, xingamentos mesmo. Então, quando ficava bravo, algo do gênero, falava palavrões, como nós dizemos vulgarmente, né? E eu disse a ele: olha, isso não é correto, nós somos cristãos. Ele era recém-convertido na época. E ele dizia assim: olha, eu não consigo, eu tenho um temperamento muito explosivo. E eu disse: bom, mas agora você vive sob a influência de outra pessoa, que é Cristo. Não convém ao cristão ficar falando palavras torpes, palavras de baixo calão. Isto não deve ser assim. E propus então ajudá-lo na sua caminhada, né? E quando ele ia dizer uma palavra de baixo calão, estava próximo, eu dizia para ele ter atenção, e vi a dificuldade dele e propus algo em 3 fases. Vamos fazer assim: quando você tiver esse impulso de falar uma palavra torpe, uma palavra má, um palavrão, um xingamento, então em vez disso, lembra daquilo que você gosta. Do que você gosta? Ele fala: eu gosto de doce. Pois bem, então lembre-se de doce. Então nós estávamos às vezes caminhando junto, ele viu uma cena e falava: mais que chocolate. Ou acontecia alguma coisa, ele: doce de banana. Falei: ótimo, você está evoluindo. Agora vamos tentar, em vez de falar um doce, falar nada, ficar em silêncio. Então às vezes nós andávamos em algum lugar, ele via alguma coisa, ficava nervoso, ele não falava nada. Ia ver outra coisa, ele também não dizia nada. Falei: bom, nós estamos avançando bastante, agora vamos tentar fazer uma oração silenciosa depois disso, né? Então ele via alguma coisa, ele: Deus nos ajude, Deus guarde esta pessoa, Deus dê sabedoria. E assim ele foi crescendo na caminhada cristã. Mas a principal lição desse tipo de auxílio
que estava levando, meu colega, foi mostrar que nós somos diferentes, né? O cristão, ele não é igual ao mundo, ele não pode se acostumar a usar palavras de baixo calão, ele não pode achar natural ficar usando xingamentos. Isso não convém ao cristão, palavras deste calibre, né? Porque nós estamos sob a influência de outra pessoa, de Cristo. E esse texto, ele trata um pouco sobre esses dois assuntos. Nós precisamos ser diferentes, termos um comportamento diferente do mundo e demonstrarmos qual é a pessoa que nos influencia. São esses dois assuntos que estão nesses dois parágrafos que nós lemos do verso 15 ao verso 21, e eu peço agora que você continue redobrando a sua atenção para os títulos que eu chamo a atenção nesse texto. E o primeiro é que nós precisamos ser cuidadosos com o nosso comportamento. Veja no verso 15, bem no seu início, o seguinte segmento: portanto, vede prudentemente como andais. A ideia de ver prudentemente é de sermos cuidadosos. Nós precisamos ser cuidadosos, e a palavra no grego traz a ideia de precisos. Sejam precisos na maneira como vocês andam, sejam cuidadosos. Por exemplo, isto foi o que Herodes pediu aos magos que foram ver a Cristo. Lá em Mateus 2,8 diz assim, Herodes: ide, informai-vos acerca do menino cuidadosamente. Então, a mesma expressão traduzida por cuidado. Lucas, no seu capítulo 1, verso 4, também diz que escreveu o seu evangelho de uma forma cuidadosa, quando usa a seguinte fala para Teófilo: igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa ou acurada investigação, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição dos acontecimentos. Então, o que o texto está nos dizendo é que nós precisamos ser cuidadosos na maneira como nós nos comportamos. O cristão, ele precisa ter cuidado na maneira como procede. Não podemos andar de uma forma desavisada, inapropriada, mas nós devemos ser cuidadosos. E de que maneira? Bom, o texto nos ajuda dando duas maneiras aqui como nós devemos andar. A primeira maneira está no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós andamos, portanto, cuidadosamente quando nós resgatamos o tempo, ou nós compramos o tempo. A ideia de redimir ou de remir é de comprar um escravo, apropriar-se de um escravo por quantia. Você está remindo, você está comprando os direitos sobre algo. Por exemplo, Cristo nos remiu, comprou por um grande preço, tirou-nos da escravidão dos pecados de Satanás e trouxe para a escravidão dele, quando diz que o seu jugo é suave. Nós somos agora discípulos, escravos de Cristo. Nós não estamos sem Senhor, nós temos um Senhor, mas Ele nos comprou com o seu preço de sangue. E o texto aqui traz a mesma ideia. Nós devemos também comprar o tempo, resgatar o tempo. A ideia é que o tempo, ele é uma oportunidade. O texto traz a palavra tempo, mas em grego existem duas palavras para o tempo. Cronos, que é o tempo cronológico, que é o tempo do relógio. É aquele tempo que você está vendo quanto tempo está durando esta pregação, por exemplo. Esse é um tempo que dá para contar. Mas tem o tempo chamado kairos, que é o tempo de oportunidade. É um tempo que não se quantifica, não se mede. Por exemplo, quanto tempo durou para os casais aqui o primeiro beijo? Você não consegue mensurar por minutos. É uma intensidade muito grande, Vejo trocas de sorriso para comprovar isso. Portanto, existe uma qualidade de tempo que não dá para quantificar. Um olhar de despedida, quanto tempo dura isso?
é muito intenso para se medir de forma cronológica. E o texto está dizendo aqui que nós devemos ver o tempo como oportunidades que precisam ser redimidas, precisam ser compradas de novo. A ideia é que o tempo, ele está sendo, às vezes, empregado de uma forma errada pelo mal, e nós devemos comprar o tempo para nós e usá-los de forma positiva. Por exemplo, quando nós nos vemos em dificuldades, nós não podemos permitir que as dificuldades imponham um olhar sobre o tempo em que nós vivemos. Se você sofre tentação, você precisa buscar a Deus em oração. Se você sofre solidão, você deve comparecer à igreja para se sentir acompanhado pelos santos e santas que vão orar por você. Se você sofre medo, creia nas promessas de Cristo, mas você não pode deixar que a tentação, o medo ou a falta de fé domine o seu tempo. Você tem que comprar o seu tempo de volta. Você não pode permitir-se controlar pelo medo, pela ansiedade ou pelas tentações. Elas virão, mas elas não podem dominar o tempo. Você tem que comprar o tempo delas, tem que tirar o tempo delas. Eu me recuso a sentir medo, porque o meu Senhor disse que estaria comigo. Pronto, você está redimindo o tempo, você está trazendo para você, para Cristo, está subordinando o senhorio de Cristo sobre o tempo. Agora, se você se entrega ao desespero, se entrega ao medo e à ansiedade, você está deixando que outros se assenhoriem do tempo. Não, o tempo tem que ser resgatado por você. Você não pode deixar que as dificuldades o dominem. Portanto, isso é uma maneira de nós resgatarmos o tempo chamado aí, que vivemos em dias maus, né? Então, por saber que vivemos dias maus, dias onde a maldade impera, não seja isso real em nossa vida. Se eu percebo, se você percebe que existem sentimentos de cunho negativo, contrário àquilo que Deus diz que não é para que nós termos, então nós vamos redimir o tempo e não permitir que estas coisas se assenhoriem do tempo. Nós estamos andando então de forma cuidadosa, nós estamos andando como sábios, né? É isso que o texto quer dizer. Há uma segunda maneira também que nós devemos andar de forma cuidadosa, que é conhecer a vontade do Senhor, que está aí no texto, no verso 17. Por esta maneira, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Veja, a vontade do Senhor, ela pode ser compreendida, mas antes de ser compreendida, ela precisa ser conhecida. E nós só temos uma forma de conhecer a vontade do Senhor, através da palavra do Senhor. O Senhor nos deu a sua palavra, ela já está revelada. Portanto, se eu ou você se sente tentado ou tentada, você sabe como agir. Você não precisa de uma revelação extraordinária para dizer o que deve fazer. A Bíblia diz que você deve suportar as dificuldades, as provações, e o Senhor não irá permitir que você seja provado ou provada mais do que pode suportar. Esta é a vontade do Senhor, que você persevere. Se acaso está se sentindo só, a vontade do Senhor é que você aplique a fé de que o Senhor está com você, porque Ele disse que eis que estou convosco, com vocês, até o fim. O Senhor está conosco, Ele confere a sua presença a partir da sua palavra. Precisamos ter fé na presença de Deus. Isto é, o conhecimento acerca de Deus, é o entendimento do Senhor que nos é servido pela sua palavra em momentos de dificuldade. Se você está com medo, a Bíblia diz: não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus, Ele está conosco por nós sermos o povo da aliança, o seu povo. Então nós estamos agindo de maneira não apenas a conhecer de uma forma teórica o conhecimento de Deus, mas aplicar em nossa vida. Agora, a aplicação, ela não é simples, ela não é algo natural, porque ela é, como alguns dizem, quase contra-intuitivo. Como assim contra-intuitivo? Eu me sinto só. E o que muitas pessoas que se dispõem assim
fazem? Às vezes se entregam ao sentimento de solidão. Nós não podemos, porque embora os sentimentos possam dizer que nós estamos só em determinados momentos da vida, a Bíblia diz que não. Com quem você vai ficar? Com a Bíblia ou com seus sentimentos? Com a Bíblia. Ela é tua fonte de autoridade. Seus sentimentos não são fonte de autoridade. Seus sentimentos estão errados. Por isso você não pode aceitar que o seu sentimento lhe diga como você deve viver sua vida. Eu não estou só, porque o Senhor deu a sua palavra e Ele não mente. Embora os meus sentimentos possam dizer o contrário, o Senhor está comigo. Embora os meus pensamentos possam dizer o contrário, Deus está comigo, porque Ele conferiu a sua presença segundo a sua palavra, que é a verdade. Quem é a verdade? É a palavra, não são os sentimentos. Todas as vezes em que você se entregue aos sentimentos, isso levará você ao desespero. Devemos nos entregar e resistir por meio da palavra. Isto é conhecer e compreender a vontade do Senhor. Portanto, muito cuidado por aí, esses vídeos de YouTube de pessoas que se oferecem como gurus, guias, que vão dando novas revelações da vontade do Senhor. Há, infelizmente, muitos círculos de evangélicos que se empreendem essas buscas por revelações. Isso está incorreto, meus irmãos e irmãs. Deus já nos revelou como nós devemos proceder, está na sua palavra, ela é suficiente. Nós vamos entender como devemos agir por meio da palavra de Cristo. Porque embora nós possamos viver em tempos de dificuldade, não podemos esquecer que nós somos uma obra em andamento. Porque diz lá em Filipenses 1:6, eu apenas relembro a todos: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos uma obra em construção. Não espere que você haja como uma obra construída. Seus erros também são degraus nos quais o Senhor quer que você se apoie para que continue crescendo. Não exija de si mesmo uma perfeição que nem mesmo o teu Senhor espera de você. Então nós vimos nesta primeira parte que Deus quer que nós andemos de forma cuidadosa, mas há uma segunda parte nesse texto, a partir do verso 18, que Paulo muda de assunto, que são assuntos que estão conectados, mas são assuntos diferentes. E ele diz que não basta sermos cuidadosos em nossa época, um andar cuidadoso, nós também precisamos ser influenciados pela pessoa certa. Veja no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução é libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Há algumas preocupações de Paulo nesse texto. A primeira preocupação é com a imoralidade. Lembre-se que este é um assunto recorrente. Nos domingos passados eu tinha comentado acerca dos textos anteriores que os efésios tinham uma vida muito marcada pela imoralidade. Tinha a questão daqueles 3 itens do código que Deus desejava que obedecêssemos, deseja que obedecêssemos, ou seja, não nos entregarmos à prostituição, à porneia, não nos entregarmos à imoralidade e não nos entregarmos à cobiça, à ganância, que é a idolatria. Então Paulo está muito preocupado com a libertinagem. Ele volta esse assunto aqui também e traz para nós um tipo de imagem, uma ilustração, que é a ideia do alcoolismo, de estar bêbado, de estar embriagado aqui. A ideia de embriaguez, ela comunica para nós uma ideia de alguém que está sob a influência do álcool. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas assim. Quando uma pessoa está sob a influência do álcool, ela perde o controle de decência, ela não sabe como se comportar no meio social, ela perde o controle de comportamento, ela não sabe como se comportar corretamente, nos faz passar vergonha e se faz passar vergonha, e perde o controle da linguagem, diz o que quer sem nenhum tipo de filtro,
Estas são alguns efeitos de alguém que está sob a influência do álcool. É uma imagem muito triste ver uma pessoa alcoolizada perdendo todo o seu controle. Portanto, o texto está dizendo que nós não devemos andar como embriagados, como que sob a influência do álcool, perdendo o controle. Nós devemos mostrar que somos influenciados por uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele deve ser a nossa influência. É por isso que ele contrapõe o descontrole do álcool de um lado e a influência do Espírito do outro. Não se deixe influenciar como se estivesse sendo influenciado pelo álcool, mas influencie-se pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E a ideia agora é interessantíssima. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? E este é um dos poucos textos que descreve como nós podemos ser. Nós vamos ver outros textos descrevendo pessoas que são cheias do Espírito Santo, como o próprio personagem Davi, por exemplo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou até mesmo alguns juízes no Antigo Testamento, como Sansão, foi cheio do Espírito Santo em alguns momentos. Mas aqui está dizendo o método, como é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Então vamos agora prestar atenção como é que nós podemos então ser pessoas cheias do Espírito. Primeira maneira, dominando a nossa boca. Veja no verso 19 como está descrito no texto. Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Note estas três expressões aqui que mostram um tipo de processo, né? Falando, entoando, louvando, né? Para aqueles que têm um conhecimento de português, a ideia aqui é o gerúndio, né? Palavras que falam de processos, coisas que estão sempre acontecendo. A ideia aqui é dizer que alguém que está cheio do Espírito Santo é alguém que se preocupa com o conteúdo do seu ato de fala, com aquilo que fala, está sempre procurando manter a sua fala direcionada às coisas santas, falando com salmos, entoando, louvando a Deus. Ele mantém a sua boca ocupada. Ele sabe que se nós nos descuidarmos, a nossa boca poderá ser utilizada para falar impropérios, palavras de baixo calão, pode ser utilizada para detratar alguém, pode ser utilizada para praguejar, blasfemar. E se nós não mantermos a nossa boca ocupada, ela vai se agenciar, vai ser utilizada para outras questões. Então o texto ele se preocupa dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que mantém a sua boca sob controle. Segunda maneira, no verso 20, demonstra uma pessoa que domina a sua disposição. Vamos ver o que é isso. No verso 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Relembro aqui que por influência do álcool, às vezes nós ficamos com os temperamentos descontrolados. Se você conhece pessoas que ficam alcoolizadas, sabe que existem geralmente duas formas delas se manifestarem o álcool. Ou elas ficam muito tristes, então você vê aquelas pessoas que bebem, ficam chorosas, melancólicas, querem até se suicidar. E tem aquelas pessoas que ficam alegres com vinho, que ficam dando risada à toa e bebem para esquecer os problemas. Geralmente pessoas influenciadas com o álcool, sob a influência do álcool, buscam esses dois tipos, ou apresentam esses dois tipos de comportamento. O álcool descontrola os temperamentos, com o Espírito Santo é diferente. Nós dominamos os nossos temperamentos. Nós sabemos que a nossa vida nem sempre nos trará bons ventos. Sabe o Senhor por que disso? A nossa vida nesta terra, a nossa jornada é cheia de curvas e declives que por vezes temos que atravessar. Mas aquele que é controlado pelo Espírito, que é cheio do Espírito Santo, ele mesmo em tempos de tempestades, ele encontrará um espaço para bendizer o Senhor. E não deixará que as circunstâncias
que estão externas venham a amargurar o seu próprio espírito. Irá se lembrar das bênçãos que o Senhor tem. E ainda por mais dificuldade que possamos atravessar, esta pessoa cheia do Espírito Santo terá na sua boca aquele trecho daquele hino: conta as bênçãos, dizem quantas são, e verá surpreso, quanto Deus já fez. Eu sei que eu citei de forma bem imprecisa, depois você canta direitinho, mas a ideia é esta, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está dominando os seus temperamentos. Ao contrário de uma pessoa alcoolizada, ela sabe que precisa dominar as suas disposições para o seu Senhor. Por isso, nós devemos sempre tomar cuidado para que nós não venhamos a permitir que as circunstâncias externas ditem a maneira como nós devemos nos sentir. Não podemos agir como pessoas embriagadas sem álcool. Como assim embriagadas sem álcool? Pessoas que simplesmente ficam tristes e querem curtir a sua tristeza e permitir-se afundar-se em lagos de autocomiseração. O que é autocomiseração? É pena de si mesmo. Não podemos nos permitir afundar-nos nesses lagos de autocomiseração, de pena de nós mesmos. Nós temos que ter uma altivez. Nós somos povo de Deus, discípulos de Cristo, e nós temos um Senhor que cuida de nós. Há um certo texto de um famoso pregador inglês, me escapa o nome nesse momento, em que ele dizia que não gostava de andar triste. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas ao redor pensassem que ele servisse um Senhor muito rigoroso. Então ele entendia que o seu comportamento espelhava a maneira como ele via o senhorio de Cristo. Por isso, nós devemos tomar cuidado, sendo cheios do Espírito, controlaremos as nossas disposições. A terceira maneira de a terceira maneira de encher-nos do Espírito é sermos dominados pelo temor a Cristo. Vemos isso no verso de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo teme a Cristo e, por consequência, não vê dificuldade em servir ao próximo. É interessante o paralelo ainda com uma pessoa influenciada pelo álcool, embriagada, ela geralmente tem o seu julgamento afetado acerca das pessoas que estão em volta. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe quem está ao seu lado, sabe que é o próximo. E o próximo, ele precisa duas coisas: ele precisa ser amado, ser servido. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, por temor a Cristo, irá se sujeitar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais facilidade você terá de servir ao outro. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos cheio do Espírito, mais dificuldade você vai ter de servir ao outro. Quanto mais perto de Deus, portanto, mais fácil é servir. Quanto mais longe de Deus, mais difícil é servir. Tomemos, por exemplo, aquela fala do anjo ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando está entregando a revelação a João, e João, admirado com todas as grandezas que são apresentadas a ele, ele se dobra os seus joelhos para adorar o anjo, e o anjo diz: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. O anjo entendia que estava servindo. Veja, quais entidades estão mais próximas de Deus do que os anjos que podem ver a face do Senhor? E mesmo estes anjos, por verem a face de Deus, estão totalmente cheios da ideia de que são servos até mesmo de nós. Eles também servem-nos. E por que às vezes nós temos tantas dificuldades em nos servir, em servir ao outro? É porque nós temos uma visão errada de serviço, ou talvez porque nos falte o Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não verá no outro um obstáculo para servir a Deus, mas verá uma oportunidade para ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sujeita-se a servir. Uma pessoa vazia do Espírito Santo não gostará de servir. Portanto, meus irmãos, isto
muito válido de enfatizar. Ser cheio do Espírito Santo não é ser rico, nem tampouco ser pobre. Ser cheio do Espírito Santo não é ter visões, não é ficar levitando. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar chorando, não é ficar rindo. Ser cheio do Espírito Santo passa por essas 3 ações. Nós devemos ter uma linguagem que honre a Deus. Nós devemos ter uma perene sensação de gratidão a Deus, mesmo nas situações mais difíceis. E nós devemos estar dispostos a servir aos outros. Isto é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Isso está disposto a você. Se você caminhar segundo esses 3 sentidos, aí você será uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Deus quer. Muito cuidado, portanto, com esses marketings espirituais da internet ou de outros círculos que se dizem evangélicos, que querem nos fazer entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que consegue tudo o que quer. Não, não, não. Isso é consumismo, individualismo, tem outro nome. Ser cheio do Espírito Santo é servir, é ter um coração grato, é ter cuidado com a sua língua. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Portanto, tomemos cuidado, meus irmãos, com esses propagandistas enganosos, religiosos de nosso tempo. Por isso, sejamos cuidadosos. Cristo se aproxima, nosso Senhor voltará. E quando nos voltar, nós precisamos ser encontrados trabalhando para Ele, servindo, que nós possamos ter em nós a disposição que foi encontrada no personagem chamado Neemias. Certa vez, algumas pessoas queriam tirar a atenção dele na obra, e ele disse: eu não vou conversar com vocês, porque eu estou envolvido num grande trabalho. Neemias estava totalmente imbuído da certeza de que ele servia a um grande Senhor. Portanto, ele estava sempre disposto a remir o tempo, tomar cuidado com seus procedimentos a fim de servir a Deus. E é isso que nós devemos fazer, porque com certeza isso descreve uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é como Deus quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe. Amém.